Você sabe qual o jejum que agrada a Deus? Será que o jejum que Deus se agrada é aquele em que apenas um dia o homem se humilhe, que incline a sua cabeça como um junco, que ele se vista com panos de saco e se deite sobre cinzas? Será que passar fome dá aos servos de Cristo maior poder espiritual? Nos dias atuais, entre os chamados evangélicos e carismáticos, tem sido muito difundida, dado muita ênfase à prática do jejum. A prática tornou-se motivo de proclamações em púlpitos e de anúncios em grandes veículos de comunicação. Esse comportamento é apontado como sendo um excelente meio de crescimento espiritual e principalmente de aquisição de poder e benefícios divinos. A prática desse tipo de sacrifício pessoal se tornou quase uma obrigação para quem deseja alcançar algum tipo de bênção, algum tipo de favor de Deus. Mas, afinal de contas, seria mesmo uma verdade bíblica que o jejum nos possibilita maior espiritualidade, que nos torna mais santos, ou que faz com que Deus ouça mais as nossas petições? Ficar sem ingerir alimentos daria aos servos de Cristo maior poder espiritual? Os cristãos deveriam incentivar tais costumes, criando grandes movimentos de jejum nas igrejas? Essas são questões que precisam ser discutidas e esclarecidas à luz dos ensinamentos de Jesus e à luz do contexto bíblico. Você conhece a origem do jejum no Antigo Testamento? Quando Jesus disse: "E quando jejuardes", estava se dirigindo aos seus discípulos que eram judeus. E estava se referindo a um costume daquele povo que já vinha sido praticado durante muitos séculos. Ele não estava ordenando que jejuassem e nem proibindo, mas estava regulamentando um costume que estava sendo praticado de maneira errada. Se olharmos as páginas do Velho Testamento, não vamos encontrar o jejum com o sentido principal de sacrifício pessoal ou penitência. O que vamos encontrar é uma ordem de Deus para que o povo afligisse a alma em apenas um determinado dia do ano, estabelecido pelo próprio Deus, o dia da expiação. Levíticos capítulo 16, versículo 29 ao 30. A expressão hebraica usada para designar o jejum era anar nepesh, que significa afligir a alma. Nesse dia, um sacerdote administrava um sacrifício com sentido de expiação pelo povo para a purificação dos pecados. Esse ato servia como reflexão através da demonstração de profunda tristeza pelo pecado e pelo sacrifício do Cordeiro, que simbolizava o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus.
Agora pasmem, de acordo com a Bíblia, o primeiro jejum que foi praticado como ato religioso aconteceu no reinado de Acabe, no Reino do Norte, por determinação de sua esposa pagã Jezabel, que também era inimiga dos profetas de Deus, inimiga do povo de Deus. Jezabel, para querer tomar a vinha de Nabote, ela proclamou um jejum nacional, sob a alegação mentirosa que Nabote havia blasfemado contra Deus. Com isso, ele deveria ser apedrejado até a morte. Mas o que a Bíblia fala a respeito do jejum? Em Isaías capítulo 58, o povo judeu reclama porque, apesar de jejuarem e se humilharem, eles não conseguiam obter o favor de Deus. Porém, Deus condena a prática equivocada do jejum que praticavam. Deus responde a eles dizendo: no dia em que vocês jejuam, vocês fazem somente o que é do agrado de vocês próprios. Vocês exploram os seus empregados, os fazendo trabalhar até mesmo no 7º dia, que é o dia do descanso. O seu jejum sempre termina em discussão e rixa. Vocês brigam e se agridem. O jejum que desejo é que soltem as correntes da injustiça, que desatem as cordas da servidão, que ponham em liberdade os oprimidos, despedaçando todo jugo. Eu quero é que dividam a sua comida com os famintos, que abriguem os pobres e desamparados, que dê roupas aos que estão nus, e não se recusem em ajudar o próximo. Portanto, o que Deus queria e quer é que o povo se libertasse da impiedade e de todo jugo, e que praticasse o amor ao próximo. Ou seja, o jejum deve ser praticado como uma forma de reflexão, sempre acompanhado de oração. Jesus não quer que você simplesmente passe fome, mas que você reflita sobre o sofrimento de quem não tem o que comer, que você sinta na pele o que é passar fome.